Olá, vamos de porção diária. O celular está na posição diferente aqui e aí a imagem não está tão legal, mas eu vou fazer assim mesmo até conseguir um outro jeito aqui. O texto de hoje é: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso é um texto de 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 12. Paulo ele está orientando e aconselhando a Timóteo a ter um comportamento diferenciado. Por quê? Paulo exortou Timóteo para não permitir que a sua insegurança de ser jovem diminuísse o seu zelo e fidelidade em fazer o que Deus tinha pedido para que Timóteo fizesse. O começo do ministério de Timóteo, né, um jovem ministro do Evangelho, foi de uma época de perseguição e não foi tão favorável assim para Timóteo. E por isso que Paulo ele exorta a Timóteo a ter um comportamento exemplar, a ter um comportamento ímpar, né, diante da possibilidade de servir ao Senhor. Ou seja, a insegurança de Timóteo, né, por ser um jovem, por ser alguém que tinha uma fraqueza, né? Timóteo não é fraqueza espiritual não, tá, gente? Como é que eu posso usar isso aqui para explicar? Timóteo, ele tinha o corpo, vamos falar um pouco com o corpo franzino, acho que seria essa a intenção. E por que Paulo ele chega e fala para Timóteo ter um exemplo de santidade? E fala para Timóteo ter uma vida impecável na palavra e na conduta. Porque Deus, quando olhou para Timóteo, ele olhou para Timóteo e viu em Timóteo, além da juventude de Timóteo, a sua timidez, a sua fraqueza física. Era isso que eu queria falar. A sua fraqueza física não impediu Deus de olhar a sinceridade que havia no seu coração, que havia na sua vida. Então a forma estética, o que as pessoas viam em Timóteo, não impediu Deus agir na vida de Timóteo e o escolher e o chamar para um ministério. E aqui vai um conselho. Ao buscar a Deus, ou a buscar servir a vontade de Deus, talvez nós nos identificamos como Timóteo, né? Tímidos, fraqueza física, não aparência legal, talvez algumas dessas coisas queira nos barrar a fazer o que precisa ser feito, como Timóteo. Por isso que Paulo ele confronta Timóteo, ele encoraja Timóteo a ter uma vida ímpar diante de Deus e a viver corretamente segundo o que Deus tinha planejado para a vida dele. Conosco também é assim. Em vez de nós ficarmos olhando o que as pessoas falam, o que as pessoas podem achar, vamos tentar achar o que Deus de verdade viu em nós, o que Ele quer através de nós, o que nós podemos fazer. E isso faz toda a diferença. Para ser um servo do Senhor, né,
do modo efetivo, é preciso abraçar a causa de Deus com todas as forças. Abraçar a causa do Senhor, a causa do reino, com todo o ânimo, com toda a vontade. Talvez a gente pode até nos sentir mal por ser novo como cristão, ou porque também o nosso passado não foi tão legal, cheio de pecado, cheio de coisas. Talvez a gente pode se sentir com pouco preparo também, mediante a palavra, mediante o conhecimento. Possa ser que seja igual eu aqui, ó. Eu me sinto tão pequeno, tão raquítico de entendimento, tão raquítico de pensamento, tão raquítico de reflexões bíblicas, mas eu não tô nem aí. Eu quero usar aqui a minha rede social, eu quero usar o meu YouTube, eu quero usar o Instagram, eu quero usar tudo que eu posso para falar do que Deus pode fazer através das nossas vidas e o que Ele está fazendo na minha. Porque se eu ficar olhando o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, o que as pessoas falam, cara, eu não vou fazer o que precisa ser feito. E eu tenho que ser a voz que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Então não olhe para o seu passado, mire para o seu futuro em Cristo Jesus e veja o que Ele pode fazer através da sua vida. Veja as pessoas que você pode alcançar através do seu testemunho, através do seu comportamento ímpar de obediência à vontade de Deus. Por isso que Paulo ele aconselha Timóteo a ser ímpar no comportamento diante de Deus. Ou seja, não permita e não devemos permitir que tudo isso que eu falei agora há pouco nos intimida ou nos intimide diante de seguir a vontade de Deus. Talvez essa área que nós achamos que pode ser uma fraqueza, que possa ser um impedimento, possa ser um impulsionamento do Senhor para nos usar e de fato fazer com que o nome dele seja glorificado. Permita, e devemos permitir em todo tempo, que Deus mostre através das nossas vidas o que Ele quer de fato, e que o nosso caminho seja para glorificar e exaltar o nome dele. E aí eu vou ler de novo o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que diz assim: não despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deus abençoe. Vamos para cima. Deus tem o melhor para cada um de nós. Tchau.